Hoje é dia 15 de outubro de 2024. Vamos para o segundo capítulo. Ele trata sobre a fase estudantil, dos 17 aos 28 anos que nós tínhamos colocado, certo? Certo, a fase já da faculdade, né? Da escolha da faculdade, da escolha do curso, né, que você já tinha feito. A gente terminou com o Marildo, você querendo de fato fazer direito, e por que você resolveu fazer o direito em outra cidade e do direito e por que Mogi? Tá, vamos lá. Então a escolha da faculdade de Direito realmente teve essas motivações, né? O fato de conviver ali um pouco com um advogado em Mogi, em Nazaré Paulista, conhecendo a família, a profissão, não a profissão em si, mas Mas a motivação foi econômica, foi econômica. de status e econômica. Sim, sim, exato. Porque se você não fizesse isso, o que você faria? Eu seria hoje, não, seria algum funcionário, assim, em Nazaré seria ou um comerciante, um funcionário público ou um trabalhador rural. Não teria outra opção, motorista talvez, não teria outra opção. Uma porque não tinha recursos também para uma faculdade de medicina, não via fazendo outras coisas por falta de recurso mesmo. Então, nunca imaginei não fazer outra faculdade que não fosse o direito, que era... A gente podia só pegar, antes de começar do direito, você até tentou, lembra do caminhão? Sim. Acho que a gente pode pegar essa Eu acho parte. que a gente pode entrar então nessa fase quando eu fui pro colegial, né? Então, saindo do ginásio e começando o primeiro, segundo, terceiro colegial, eu estudava à tarde ou de manhã, até esse período aí. Então, revezava com a minha mãe em entrega de salgados. Durante esse período ali de 14 até os 17 anos, fazia peguei plantação de grama em empresas, então fazia várias coisas, né? Junto com alguns amigos também, pra gente ganhar o dinheirinho pra gente ir pra nossa balada ali, né? Então nunca fiquei parado, mas a principal atividade sempre foi auxiliar minha mãe na venda de salgados, né? Quando eu fui pro primeiro colegial, eu passei a estudar à noite, né? Ali já começaram a aparecer alguns insights de buscar empreender. Eu lembro de uma ocasião que teve uma greve de caminhoneiros e ali na Dom Pedro, dava para ver da minha casa ali, muitos caminhões parados, né? Então ali já vi uma oportunidade também de empreender. Eu e minha mãe começamos a fazer uns marmitex, eu colocava no carro do meu pai e descia oferecendo para esses caminhoneiros marmitex, né? Porque eles estão parados na estrada, longe de qualquer ponto comercial na cidade. É uma certeza que eu tinha que eles estavam com fome. Então, ali nesse período ali já dos 16 anos, 15, 16, 17, já começou a nascer essa veia de empreendedor, sabe? Então, tem um parque industrial também que foi lançado lá em Nazaré, que estava na época de terraplenagem, né? E aí eu me associei a alguns dois, três amigos e nós pegamos a lateral para fazer plantação de grama naqueles platôs ali. Então a gente comprava um caminhão de grama, ia lá, plantava por empreitada e a gente fazia algumas coisas nesse sentido, né? Surgiu também nesse período a possibilidade esse foi algo mais arriscado já. Tinha uma lanchonete chamada Xodó Lanches lá em Nazaré, bem tradicional na cidade, né? E o dono dela era um cara antipático, só que todo mundo gostava dessa lanchonete porque ela era um pontinho legal, né?
eu fiz uma proposta para ele para arrendar essa lanchonete. Então eu fui dono de uma lanchonete por um ano lá em Nazaré e toda a galera vendia coisa de 20 caixas de cerveja por dia do final de semana. Era muito legal. Então foi ali assim, e nunca teve uma sequência muito grande, porque eu sempre estava mudando, sempre estava empreendendo, né? Isso foi durante o colégio, primeiro, segundo, terceiro colegial. Quando eu me formei no terceiro colegial, estava numa onda lá na cidade de financiamento de veículos, de caminhão. E ali na cidade existem algumas empresas e alguns caminhoneiros individuais que eles faziam transporte de areia, que era de Caçapava, nos portos ali de Caçapava, da região, para abastecer materiais de construção, depósitos na região ali de Jundiaí, de Vinhedo, ou seja, de Atibaia para frente ali, né? E eu entrei numa onda de querer comprar um caminhão nessa época também. Ou seja, me formei, não vou fazer faculdade, vou virar dono de caminhão, né? Para isso eu precisava do meu pai, para que ele me avaliasse a compra desse caminhão e a gente ia financiar esse caminhão 100% no Bradesco, né? Alguns amigos fizeram, o meu pai pulou fora por medo de assumir uma dívida. Eu fiquei 3 meses sem conversar com meu pai por conta disso. Acabei não comprando o caminhão. Depois da minha formatura, fiquei 1 ano parado, não ingressei em nenhuma universidade, nada. E você fez o que nesse período? Fiquei fazendo Os bicos? Lanchonetes, os salgados da minha mãe, continuei, porque ela ali virou tradicional o salgado dela, né? Mas eu voltei a decidir que ia estudar, conversei com ela e decidi que ia estudar. Fiz 6 meses de cursinho. Lá em Nazaré? Em Atibaia, eu ia de ônibus para Atibaia. Ganhei uma bolsa, né? Fiz uma prova, ganhei uma bolsa, não 100%, mas era 70% de bolsa, chamava Colégio Atibaia. E eu ia para lá de ônibus para fazer esse cursinho, né? E tinha um amigo que estudava já em Mogi. Tá, só fazer um parênteses. Seu pai não entrou nesse financiamento porque... Medo da dívida. Medo da dívida. Medo da dívida e não ia colocar o nome dele no negócio. Ele era muito... Nunca... regulado, assim? Nunca ia assumir uma despesa que não coubesse no bolso dele, entendeu? E, literalmente, comprar um caminhão era comprar um caminhão para trabalhar, para pagar, porque nós não tínhamos dinheiro. Então a gente ia trabalhar. Mas foi muito legal isso, porque hoje me dou muito bem com meu pai, mas na época a gente brigou e tal. Contanto que os meus amigos, uns 2 amigos que compraram um caminhão, sendo um caminhão só, quando quebrava, e quebrava com muita frequência, você não tinha nem condições de pagar o parcelamento, o financiamento mais, entendeu só? Então você imagina só, a maioria ficaram endividados. Tiveram que devolver caminhões para banco. Lembra que você contou que assim, para compensar, tinha que fazer não sei quantas viagens por dia? Eram 3 viagens por dia. A gente saía, eu até fiz algumas viagens com esses meus amigos, você saía 3 da manhã e chegava às 21 da noite. Não é só, 3 viagens Não, só pegar... Eram 18 horas, 20 horas de trabalho. Eu dormia 3 horas só, e quando chegava também tinha que fazer manutenção ainda, bater pneu, essas coisas. Então era um trabalho maçante. E se você não conseguia fazer isso, você não conseguia pagar, porque tinha as despesas de manutenção, enfim. Combustível. Então, na verdade, todos que entraram, a não ser os que já tinham empresa nesse sentido, todos eles quebraram. Entendi. Então aí foi a partir desse momento que não ia conseguir entrar sozinho mesmo, falava, não me resta outra coisa a não ser estudar. Tá. Então não tinha outro caminho, porque eu não queria fazer o que estava me proposto a fazer lá, ou continuar sendo o dono de lanchonete, ou entrar num concurso, num cargo público da cidade, enfim, ou sei lá não tinha muitas opções de trabalho na cidade, entendeu? Então o máximo seria isso. Eu não tinha formação em outro sentido, não poderia ser professor, não poderia ser nenhuma outra função.
Então eu parei o terceiro colegial, não foi técnico, e dali eu Você era um bom aluno? Era, sempre fui um bom aluno. Tá. Sempre fui um bom aluno e não tive as melhores notas, mas era de médio para cima, com certeza, enfim. Então nunca tive problema na escola com relação a notas, tal. Acho que isso nunca foi o problema. Mas a ansiedade de querer ter algo logo para ganhar dinheiro, né? E a faculdade ia demorar 5 anos para poder ganhar dinheiro, né? Por isso que você descartou E como a que eu ia primeira. pagar a faculdade ainda? Entendi. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, minha mãe tinha que me ajudar. Né? Meu avô me ajudou um pouco também, mas eu tinha que buscar algo. Então, quando eu decidi fazer a faculdade, uma certeza eu tinha, que eu não queria fazer a faculdade em Bragança. Por que não? Porque Bragança eu acabaria indo e voltando para Nazaré, eu acabaria mantendo a minha vida em Nazaré. Eu ia buscar algo para trabalhar ali para pagar a faculdade, não ia me pressionar, ia ficar confortável com alguma coisa pagando a faculdade. O transporte de Nazaré Paulista para Bragança, a prefeitura doava, então era muito confortável para mim isso. Bragança é quantos quilômetros? Dá uns 60 quilômetros, Nazaré, eu acho que é isso, 60. Não tinha em Atibaia, por exemplo, faculdade? Não. A faculdade mais próxima seria Mais Bragança. próxima era Bragança, que é a São Francisco, tá? Chama-se São Francisco. E é tradicional, uma boa faculdade, faculdade de medicina também, enfim. Mas eu não me via, nunca me vi estudando lá, contanto que eu nem vestibular fui prestar lá. Eu não prestei vestibular só em nenhum outro lugar. Na hora que eu decidi que eu não queria morar, tinha um amigo que fazia ciências de computação, o Flávio, fazia ciência de computação aqui em Mogi, né? E aí, por conta, e ele era um amigo próximo também, apesar de ser mais velho, ele era próximo, e eu falei, olha, eu vou fazer Mogi. Porque eu via ele indo embora no domingo à tarde, Olha. e ele chegando na cidade na sexta-noite, ou no sábado de manhã. E eu achava aquela, pô, legal, eu vou ficar a semana inteira fora, eu volto para cá para ver meus amigos no final de semana, ajudo aqui minha mãe em alguma coisa, meu avô, enfim, e vou ver qual é a vida lá em Mogi. E o meu único vestibular que eu prestei foi em Mogi. Você fez o MEC ou Brás Cubas? Brás Cubas. E naquela época era muito tradicional também, né? Brás Cubas era. Quando eu prestei, só a média ali era de 14 ou 15 por vaga. Era de 14 a 15 por vaga. Era muita gente, o ABC, Litoral Norte, Vale do Paraíba, era ônibus na frente da escola, tanto de manhã como à noite. Isso aí que é legal, sabe? Eu não vim para Mogi para ganhar dinheiro, outra coisa. Eu vim para fazer faculdade. Eu falei, vou fazer faculdade e vou dar um jeito de pagar isso, mas eu não vou sair desse foco. Contanto que no primeiro, aí contando, prestei o vestibular, vim para Mogi, passei, chegou a época da mudança. E aí? Como é que eu faço? Aí eu passei, mas nessa época também passou mais um amigo, também em Mogi, de Nazaré, que passou aqui, que veio fazer engenharia mecânica na UMEC. Então veio 2 de Nazaré para cá, rodamos aqui para ver o que a gente ia fazer para morar. Como chamava esse amigo? Avelino. Chamava ele de Neguinho, mas enfim, Avelino. E aí a gente veio para cá, falei, vamos, um mês antes a gente começou a vir para Mogi. Na época tinha um ônibus que saía às 5 da manhã de Mogi, um Aerolis, e que vinha parando, saía de Nazaré, Igaratá, Santa Isabel, Arujá e Mogi. Levava uns 4 horas e meia de Nazaré até Mogi. Ave Maria. Entrava gente com galo, com galinha, com gaiola. Esse ônibus É uma distância que você leva o quê? 1 hora? Hoje é 1 hora, são 100 quilômetros. Só que ele parava em todos os pontos, ele ficava 40 minutos parado nesses pontos, enfim, entrava gente de feira. Nossa, entrava, era uma rural de sítio mesmo, fazendo catadão rural. Então eu comecei a vir com ele para cá para decidir o que a gente ia fazer. Ou se a gente ia pegar esse ônibus e voltar todo dia, porque teoricamente dava, se a gente não tivesse onde ficar.
Mas a gente encontrou no Mogilar uma pensão chamada Pensão da Dona Laura. Era um casal de senhores japoneses, Dona Laura e seu Masashi. E ele tinha uma casa grande ali no Mogilar, perto daquele... lembra do bilhar que chama Bola 7? Que tinha ali? Então ficava na rua do Bola 7, tinha uma academia chamada Trainer também. Trainer, Isso, era na rua debaixo da Trainer e tal. E aí eu fui conversar com essa dona Laura, ela falou, não, eu recebo alunos, eu recebo meninas que ficam dentro da casa e homens que ficam numa edícula no fundo. Ok, eu falei, não, fechou, então vamos morar aqui. Demos ok para ela e tal. Eu falei, então, quando começar as aulas, a gente vem uns 2 dias antes para já se adaptar e tal. Ela falou, tá tudo fechado. Fechamos com ela para a gente se hospedar ali nessa pensão, ok. Quando foi começar as aulas, eu pensei que eram 2, 3, 4 alunos que ela recebia. Só tinha 18 homens numa edícula atrás, que eram assim, eram um quarto com 8 beliches e mais um outro quartinho pequenininho no canto com mais 2 beliches. Como eu cheguei mais cedo, eu consegui pegar o beliche do canto, então, mas ali tinha gente tinha da Bahia, Mato Grosso, Andradina, Araraquara, Piracicaba, Limeira, Campinas, tinha gente de tudo quanto era lugar. Quantos metros quadrados você consegue mencionar? A casa era grande, mas, por exemplo, a edícula era como se fosse aqui, ó, esse comprido aqui, assim, ó. E aqui as beliches, era uma beliche lá, uma beliche aqui, uma beliche lá. Muita gente, um banheiro na parte de baixo. Meu Deus do céu! Porque seria legal você imaginar quantos? 5 metros? Eu acho que sim, acho que tinha 3, talvez 3 por 5 metros, mais ou menos isso. Meu Deus! A parte de cima, a parte de baixo também tinha mais umas beliches também, então era beliche em cima, beliche embaixo, e bem na lateral sim um banheiro. Um banheiro grande, mas era um banheiro só, entendeu? Então, você imagina só, 18 para revezar pro banho, entendeu? Fazer cocô, xixi. Tinha, acho que banheiro, assim, a parte Tipo, era um vestiário assim, que tinha vários chuveiros ou só tinha um chuveiro? Não, chuveiro era um só. Para 18! Chuveiro era um só. A parte de lavabo, do banho, assim, tinha até mais, mas o chuveiro era um só, então a gente revezava. Então ninguém tomava banho para ir para a escola, para a faculdade, que estava de manhã, a gente tomava banho à noite, na hora que chegava, enfim. E as meninas, tinha mais umas 12 meninas que moravam dentro, porque era um casal já bem senhorzinho, já, os dois, e os filhos já tinham saído de casa, então era uma casa bem grande. Então tinha 4 quartos, então ficava o quarto principal onde o casal, a dona Laura e o seu Masashi, dormiam, e mais 3 quartos onde distribuíam camas e beliches também para as meninas. Né? Você lembra mais ou menos o valor que era? Tem uma noção de quanto que se pagava? Na época, olha, isso foi em 96 que eu cheguei aqui. Minha faculdade, quando eu entrei só, era R$270. E a hospedagem, eu acho que na época era uns 180 de hospedagem. E aí tinha direito a café da manhã. A gente tinha que ver depois quanto que era o salário mínimo para mensurar. Mas era isso mesmo, viu só? Quando eu entrei, a faculdade era R$270, depois passou para 340, enfim. E aí na pensão da dona Laura, ela trazia na hora do almoço, nesse período, quando eu vim para Mogi, eu estudei de manhã, né? Eu estava de manhã, porque à tarde eu ia buscar alguma coisa para fazer, algum trabalho e tal, mas acabei não fazendo muito isso. Então eu chegava da faculdade de manhã, por volta do meio-dia, então tinha almoço, então ela tinha uma cozinheira lá, a gente pagava para ela o almoço, a gente rachava as despesas e pagava o taxinha, então a gente almoçava lá. E era muito legal, porque imagina só você saindo de uma cidade de 10 mil habitantes, eu tenho meus amigos que eu nasci, vivi com eles, de repente eu decido morar numa cidade fora, uma cidade longe de Nazaré, que mesmo sendo uma cidade do interior, é muito maior do que a cidade onde eu morava. Aí eu caio numa pensão, com uns 30 estudantes entre homem e mulher, cada um de um lugar, cada um de uma cultura. Como é que fazia? Você levou cama ou a cama ela fornecia? A cama ela fornecia.
Lençol, ela Não, fornecia? tudo fornecia. Eu só levava a roupa mesmo da gente. E a roupa ela lavava? Não, roupa cada um lavava a sua, ou lá no tanque dela mesmo, ou quem ia embora todo final de semana levava para lavar em casa, enfim, essas coisas. Eu levava para lavar em casa porque não ia para lavanderia, não tinha dinheiro, não tinha nada, não sabia lavar roupa, nunca me envolvi com isso. Então, como eu também ia embora todo final de semana para trabalhar, né, eu ajudava minha mãe com salgado, depois eu fui arrendando lanchonete naquela própria colônia de férias também, meu pai arrendou inicialmente, depois eu assumi, que só abria no final de semana, abria sexta, sábado e domingo. Então eu estudava de manhã, porque eu ia embora na sexta à tarde, tinha um ônibus de Mogi para Nazaré que saía às 2 horas. Então eu chegava lá às 5, a colônia de férias abria às 8, durante a semana meu pai organizava, mantinha o estoque tudo ok. Eu trabalhava sexta, sábado, domingo, 24 horas direto. Né, porque chegava na sexta, chegava 3, 4 ônibus de excursão lá dos metroviários nessa colônia. E como eu arrendei a lanchonete, eu fiquei responsável pelo setor de lanchonete. A lanchonete que eu comprava, eu acabei pulando, a lanchonete que eu comprava o gelinho quando eu era criança, meu pai trabalhou a vida inteira, chegou determinado período, meu pai assumiu a lanchonete dessa colônia de férias, entendeu? E foi nesse período que eu comecei a estudar. Foi no período de 95 para 96. Bem no finalzinho de 95 para 96. Então o que eu fazia? Eu falava com meu pai deixar a lanchonete organizada durante a semana, que não tinha movimento, era zero. Então eu chegava em Nazaré por volta das 17 horas, 18 horas mais ou menos, ia para lá, tinha na época, a gente trouxe algumas pessoas para trabalhar para a gente, para ajudar, mais 2, 3 pessoas para me ajudar lá. E por volta das 8 horas começavam a chegar as excursões. Então olha só como foi tudo perfeito. Só. Eu estudava de segunda a sexta, voltava lá para trabalhar, eu entrava na sexta-noite, trabalhava sexta-noite, sábado o dia todo, sábado à noite, domingo o dia todo, e por volta das 17 horas todo mundo ia embora. Todo mundo ia embora. Então eu fechava a lanchonete, organizava, eu fechava por volta das 18 horas do domingo. Entende? Então, foi casado, foi perfeito, é obra de Deus isso aí. Então, isso foi alguns anos da faculdade me permitiram... E aí você pagou a faculdade com esse dinheiro? Eu pagava trabalhando ali, eu paguei a faculdade com isso, entendeu? E aí tinha um ônibus logo de manhã na segunda, então eu ia na segunda de manhã, às 5 da manhã eu pegava o ônibus para Mogi, chegava por volta das 8, ia direto para a faculdade com a mala, eu descia, ia com a mala para a faculdade, botava a mala e ficava ali, e ficava de segunda a sexta. Com base nisso, eu comecei a falar assim, não, eu não vou trabalhar aqui em Mogi, eu vim para estudar, eu tenho que fazer algo diferente. Logo no primeiro semestre, eu fui na PGE, aqui de Mogi, na época era a procuradora a doutora Sueli Mitier. Ah, Cussano. Aí eu falei que eu queria trabalhar. Eu queria fazer um estágio. Ela falou, olha, a gente não remunera, a gente faz estágio voluntário. Eu falei, não, eu quero. Então eu estudava de manhã, ia para casa, almoçava, e no período da tarde eu fazia estágio voluntário na PGE, na parte de execução fiscal. E eu fiz 4 anos de estágio. Então, no primeiro ano, você já foi pedir estágio? Pedi estágio na PGE, no setor de execuções fiscais. Gente, que coisa doida. E aí eu fiquei 4 anos fazendo estágio com a doutora Sueli, depois com a doutora Ana, que é a esposa do Ana Zé, Maria Ana Santana. Maria, que depois ela foi minha professora de Direito Tributário também. Aí a doutora Ana assumiu E esses 4 anos foi tudo voluntário? Tudo voluntário. Não teve tudo remuneração? Voluntário. Se eu precisasse de remuneração, eu ia para Nazaré para fazer qualquer bico lá, mas eu não admitia fazer qualquer coisa que me desviasse do meu projeto me formar em Direito e advogar. Tá. Eu não pensei em concurso público porque eu não tinha condições de simplesmente estudar, não sei, eu nunca pensei. Acho que eu queria realmente trabalhar com direito mesmo, entendeu? Então esses 4 anos foram voluntários e eu ia para Nazaré, voltando, trabalhando e tal. Morando na pensão da Dona Laura por 6 meses, porque aí, na pensão, voltando um pouquinho nessa questão de moradia, né? Aí morou eu e esse meu amigo de Nazaré também, junto com todo esse povo, e ali você ia formando grupos.
Suas. Não, e ali próximo, lembra do Popó? Do barzinho do Popó? O Gente. barzinho do Popó era nosso quintal. Vivia no Popó, Gente. era a semana toda ali no Popó. Então, e ali a gente começava a fazer grupos de afinidade, né? Com 6 meses nós abrimos nossa primeira república em Mogi. Aí onde foram 5 homens e 3 meninas. Ah. E a gente montou a nossa primeira república estudantil em Mogi. Que aí tinha um da Bahia, um de Goiás. Por quê? Ficou ruim? Era ruim, Era né? muita gente, então e todo semestre renovava e ali eu percebi que realmente a pensão ela acolhia quem estava chegando. Ali da pensão ia formando grupos e iam fazendo várias repúblicas, Ah, entendeu? tá. Então saiu o nosso grupo, mas saiu vários grupos e a gente mantinha um contato entre essas repúblicas, entendeu? Mas era um grupo de afinidade mesmo, né? Então Tá. nós alugamos uma casa grande no Mogilar e nessa casa nós montamos uma república mista, 5 homens e 3 meninas. Né? Um dos meninos era estudante de odonto, então você imagina que todas as pré-festas de odonto eram na minha casa. Mentira! Então foram. Então você viveu, Não, vivi a faculdade aqui viveu, intensamente só, intensamente. Era festas de pré-festas, todas elas eram feitas nas minhas repúblicas, enfim. E a gente conhecia toda a galera de república, foram experiências muito boas, muita gente, conhecemos muita gente. Mas o engraçado é que não era gente da minha universidade, porque a UBC, ela não tinha uma tradição de república, né? Porque eram mais estudantes que viajavam todo dia, né? Era do Vale ou do ABC e tal, que pegava o ônibus e vinha para estudar e ia embora, Era muito comum nessa época. Hoje não tem mais aqui em Mogi, né? Mas da UMC, não. A UMC tinha muitos estudantes de fora. Então, 90% dos meus amigos de República estudavam numa outra universidade, né? Então, eu estudava na UBC, mas meus amigos de República eram tudo da UMC. gente do céu. Foi muito bacana esse período. Entendi. E mais um período assim um período muito precário, sabe? O dinheiro que se tinha era exatamente para sabe, consumo imediato. Tá. Então, assim, bancava aquele negócio do dia a dia ali mesmo, comida, enfim. Era mais barato ter república do que morar na casa? Era, Era? saía mais barato. Na época saía mais barato, a gente fazia uma compra gigante, mas depois cada um comprava o que comia. Então, assim, eu morei com gente que tinha uma condição financeira muito superior à minha. Morei com produtor de algodão da Bahia, Olha. criador de gado, dono de madeireira em Mato Grosso. Então, todos eles, os pais realmente bancavam ele, entendeu? Então, E a república ela já era equipada, já era mobiliada? não, quando foi montar a República, cada um teve que trazer uma coisa. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, mãe, eu preciso do fogão da senhora. Minha mãe me deu o fogão dela, eu trouxe, meu pai, eu emprestei uma saveira lá em Nazaré para cá, botei o fogão em cima da saveira e trouxe o fogão. Né? Um trouxe a geladeira, outro comprou essas coisas, mas a minha parte era o fogão, eu botei lá e pronto, entendeu? Então a República era montada assim, né? A gente comprava coisas usadas, né? Uma cama, essas coisas tudo usado. O que tinha de casa dava para trazer, que era mais próximo, trouxe de casa. Eu e mais uns amigos que eram de Nazaré também trouxeram de casa algumas coisas. Mas no geral a gente comprava tudo de segunda mão, todos eles, né? Porque apesar de serem mais abastados financeiramente, todos eles viviam muito regados com as mesadas que os pais mandavam, né? Então tinha aluno que em 15 dias dos meses já estava zerado de grana porque gastou muita grana, embalado em festa, ele ficava 15 dias sem fazer nada, comendo bolacha e água, porque não tinha medo de pedir para o pai o dinheiro, entendeu? Ai, que engraçado Foi isso! fantástico. E a Soraya aparece nesse Não, ainda momento, não, não? essa parte de faculdade não. Eu conheci a senhora depois da formatura. Ah, Então tá. aí, Tinha namoradas? não, Tinha. nunca namorei. A gente saía, era muito festeiro, bagunçava. Tinha cada festa a gente estava com uma pessoa, enfim, mas eu nunca me envolvi
ficar comprometido com ninguém. Até porque na sua cabeça, para Até ter um porque isso já relacionamento... vinha de Nazaré. Desde os meus 14 anos, quando eu comecei a sair para balada sozinho, com 14 anos de idade. Nossa, que bom. A partir daí, que às vezes assim, eu me propus a não namorar justamente por isso. Eu também não tenho encontrado a pessoa certa, mas eu me policiei a não me envolver. Então... Por quê? Porque eu acho que isso poderia desviar meu foco de faculdade. Sabe? Tentar trabalhar para bancar um relacionamento e não para bancar o meu estudo, o meu sonho, que era me formar e ser... E também tinha aquela história de você não poder sair para pagar um lanche da pessoa. Eu ia sentir assim, eu não vou sair, mas se eu quero ficar com essa pessoa, eu vou ter que trabalhar para bancar. Se eu vou ter que trabalhar para bancar, eu vou ter que abrir um sonho paralelo ao meu sonho principal, que era me formar. Então, eu acabei não levando isso muito a sério, viu? Acho que foi até meio xaropice, mas eu levei isso. Xarope, né? Mas eu levei muito a sério. Xarope! Porque todo mundo, né? Eu saía, tinha assim, as festas eram muita balada, os meninos frequentavam casa, tudo. Mas assim... Não tinha uma paquera aqui? 2 dias repetido, falei, não, já era o... Não, cortava a relação. Eu literalmente cortava a relação. Que danado! Cortava, porque assim, naturalmente ia para uma evolução de namoro, né? Que era comum, mas eu já afastava, já ia para outra festa, já saía com outra menina na frente para falar assim, não, Márcio, não é para namorar, entendeu? Eu fazia questão de ser essa pessoa. Então eu não era muito bem visto com essa questão, porque toda semana me viam com uma pessoa diferente. Então a pessoa que se alimentava a esperança de estar comigo, morria na semana seguinte, porque eu saía com outra na frente dela. Era ruim. Era ruim. Eu fui ruim nesse sentido. Mas também nunca prometi namoro, entendeu? Tá. Então tinha essa questão mesmo, né? E você nunca se decepcionou nesse momento com alguém que, pô, na hora ele fala lá, não tive frustrações. Acho que eu também era muito, sei lá, acho que eu era um cara bom de noite, né? Então eu curtia muito a noite. Então eu prezava muito estar com os amigos, então a gente reunia, fazia grandes pré-festas e festas saindo, e depois a gente ia cada um para um lado realmente para... E todo final de semana você voltava para Nazaré? Tudo acontecia, todas as festas, todas as baladas, todos esses casos aconteciam durante a semana, de segunda a quinta, né? Sexta, sábado e domingo eu voltava para trabalhar, para poder pagar a faculdade e também para poder manter o meu estágio voluntário, né? Porque... Você não procurou outro estágio? Não. Não quis ou não... Eu até vi alguns amigos trabalhando em São Paulo, que trabalhavam nos escritórios, na época tinha um scanner de mão, eu achava aquele o máximo, né? Eu achava que os caras trabalhavam nos escritórios, eu trabalhava, sabe onde? Na procuradoria. A gente usava o WordStar, não tinha nem computador, uns trambolhos desse tamanho, eu aprendi Ctrl+C, Ctrl+V, eu aprendi a trabalhar, eu nunca tive computador na minha casa. O primeiro computador que eu fui mexer foi no estágio. Primeiro foi no CIE da faculdade, né, fazendo os trabalhos lá, e aí logo em seguida eu fui me deparar com um computador no estágio. E não era nem aquelas coisas boas, né? Não era, assim, tinha um computador só que imprimia a CDAs, né, que era a certidão de dívida ativa, quando entrava um débito para ser executado, né. Até mais, gente, tchau. E aí era um computador fixo, aí você ia lá, imprimia aquelas certidões, aí a procuradora passava para a gente, os processos eram delimitados assim, do processo de, contribuintes, de A a C, fulano e tal tomava conta, o Márcio tomava conta de J, H, J, H, M, M, N, L, eram os processos, eram determinados, então todos os processos que entravam com a letra M, N, L, eu tinha que dar andamento nele. Então eu fui ficando mais velho lá na procuradoria, fui liderando outros estagiários, então tem um momento que eu tinha a minha equipe de estagiário e eu sendo estagiário, você tem ideia, lá na procuradoria. Olha, que legal! E aí quando pegava um processo um pouquinho mais complicado, eu direcionava, enfim, e isso foi legal, contanto que no 4º ano
quando eu consegui tirar a carteira de estagiário da OAB, eu prestei um concurso na Procuradoria de Assistência Judiciária em São Paulo, lá na Liberdade. E aí eu fui selecionado. Tchau. É? Tá bom. Beijo. Não, acho que não vai ter. Ah, não vai ter? Não vai ter. O Cássio tem compromisso também hoje. Ah, então tá bom. Beijo. Tchau. E aí eu passei nesse concurso da Procuradoria-Geral da República, mas na parte de assistência judiciária gratuita. E o quinto ano, e ainda 6 meses depois de formado, ou seja, eu trabalhei 2 anos e meio como estagiário credenciado. Aí eu recebia meio salário mínimo. Tá. Na época. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Aí você deixou isso da Procuradoria? Aí eu deixei o da Procuradoria e aqui não tinha estagiário credenciado aqui em Mogi, não poderia ter na época, eu tive que ir para São Paulo, mas em um outro setor. Tá. Então eu comecei lá na Liberdade, funciona assim só. Então você imagina só, atendimento ao público, eram setores, né? Então tinha o primeiro andar, era triagem pura. Então, chegava todo mundo lá, eu tenho uma causa, eu tenho uma causa, eu tenho uma causa. Então, ali, o primeiro atendimento, tinha um departamento de estagiários que fazia esse primeiro atendimento, que era a coleta dos dados, para ver se tinha condição de estar ou não sendo assistido pela Procuradoria. Eu não estava nesse setor, eu estava no setor 2, esse era o setor 1, o setor 2. Então, esse setor 1, ele identificava o caso, falava, para você tem direito à assistência, mas você precisa trazer o documento A, B, C e D. Aí essa pessoa voltava com esses documentos, no que voltava ela ia para outro setor, aí caía no meu setor. Na época era o setor de segunda triagem, onde a gente colhia a gente não era a parte de petição inicial, a gente fazia um documento chamado, a gente checava, era a checagem de documentos, e se os documentos estivessem ok, a gente tinha que fazer um documento semelhante à petição inicial, mas a gente chamava de DI, que era a declaração inicial. E aí, depois de feita a declaração inicial e o procurador da época, que era o Dr. Lavo, na época que chefiava esse meu andar, né? Aí a gente passava o rol de documentos aprovado mais a CDI, passava para outro setor, que era o setor de petição inicial e distribuição das ações da Jota, entendeu? Então eu fiquei em São Paulo por um ano, em São Paulo. Depois de um ano, liberaram a possibilidade de transferência. E eu solicitei a transferência para assistência judiciária aqui em Mogi, que foi com... Eu esqueci o nome dele. Era pai do Adolfo. Depois eu lembro. Montemor? Não era o Montemor, era Fernando o nome dele. Grisalho, barba branca. Depois eu lembro o nome dele, era Fernando. E também o irmão do Mauro, o vereador. Ah, o Gidiel. Gidiel. Isso, aí o Gidiel, vim trabalhar com o Gidiel aqui em Mogi. Na defensoria? Mas na época era a Procuradoria e Assistência Judiciária. Era aqui um prédio aqui do lado de onde é o Cantagalo, ali, naquela rua ali e tal. E aí eu contente por sair de São Paulo, porque para São Paulo só era uma luta. Eu ganhava meio salário mínimo, né? Então eu tinha que pagar trem para ir. E só que eu tinha uma carteira da Procuradoria. Eu chegava no guichê do trem e falava assim, eu sou da Procuradoria. E dava carteirada. Às vezes eu conseguia entrar na carteirada, às vezes não. Então eu tentava dar um jeito de não pagar o trem para ir para São Paulo, tanto para ir como para voltar na carteirada como estagiário de Procuradoria. E colava, 90% dos casos colou, entendeu? Porque faria falta aquele dinheiro daquele faria trem. muita falta. O meu almoço era do lado também da Jota ali na Liberdade, tinha um Habib's. E o Habib's tinha um combo que eram 4 esfirras e um suco de laranja no copinho descartável plástico. E esse foi meu almoço durante um ano. Esse eu almoçava, eram 4 esfirras e um copinho de suco. Né, que o estágio era de manhã, né, então eu ia de manhãzinha e na hora de sair eu saía, parava lá no Habib's, comia isso e ia embora de trem, né, pra faculdade. Aí você estudava à noite? Estudava à noite.
Quando eu fui ali. Eu fiquei só, acho que o primeiro e o segundo semestre de manhã só. Ah, tá. Aí depois eu fui pra noite já, por conta desses estágios, enfim. Então, aí era sofrido ir para São Paulo todo dia de trem, né? Então, quando eu consegui a transferência para Mogi, eu fiquei contente pra caramba, porque eu ia continuar no estágio, né? Vim para uma assistência judiciária aqui em Mogi, tranquilo. Mas o que aconteceu? Passado uns 3 meses em Mogi, me transferiram para Poá. Ai, Jesus do céu. Por quê? Porque tinha dois procuradores, a doutora Renato e a doutora doutora Maria Helena, eu acho. E a doutora Maria Helena estava saindo de licença gestante. E eu era o único estagiário credenciado da região. Então, eu não tinha que dizer sim ou não. Eu tinha que acatar se eu quisesse continuar sendo estagiário. Tá. Eu caí na Procuradoria de Poá com os procuradores ausentes. Você acredita? Eu fiquei trabalhando alguns meses lá com um procurador remoto. Eu fazia atendimento desde a triagem até a distribuição de ação. E os procuradores só validavam as ações depois. Eu comandei, assim, eu não vou poder falar isso, mas eu comandei a procuradoria lá em Poá, de atendimento, todos os funcionários administrativos e secretaria se reportavam a mim. Meu Deus! Eu fiquei 6 meses assim lá. Meu Deus! Não tinha procurador para trabalhar, contanto que o argumento foi esse. Eu tô te mandando para lá porque não tem procurador lá. E lá tá precisando salvar, lá eu tinha que atender. Eu atendia 20, 30 pessoas por dia. Meu Deus! Eu atendia 20 pessoas. Meu Deus! E isso foi até me formar. E eu fiquei, depois que eu me formei em dezembro, eu fiquei lá, eles me pediram para ficar lá até abril, depois da formatura. Eu fiquei... Formou em dezembro de 2000? Em dezembro de 2000. E permaneceu? Eu pedi baixa do meu estágio em abril de 2001. Que eu já estava com o escritório também, né? Meu Deus! Essa foi uma fase legal, curtia. Mas eu lembro que tinha a Dilson, tinha os funcionários lá e todos eles se reportavam a mim. Nossa, que baita aprendizado, né? Foi muito. Só que já não era mais a execução fiscal, né? Que foi voluntária, já era atendimento, já. De tudo. Era muito alimentos, né? Muito alimento, muita separação, muito... Entendi. Bom. Então, isso está ali até a base da formatura, um pouquinho antes, aí sai o meu escritório, né, São? Então, em meados de 2000, antes da minha formatura, nós já decidimos montar, eu decidi com mais 2 amigos montar o meu primeiro escritório em Suzano. Foi em meados de 2000. Você lembra mais ou menos mês? Foi no mês de junho, mais ou menos, Junho? Eu lembro que eu estava a gente usou as férias para reformar o escritório, pintar, essas coisas, né? A gente alugou uma sala ali na Portugal Freixo. E foi nesse escritório onde cada um dos sócios ficou responsável em montar ele, né? E eu fiquei responsável pelas mesas, os computadores, né? As mesas, na época eu tinha lanchonete lá também em Nazaré, eu acabei montando as mesas com chapa de vidro desse amigo que trabalhava nessa empresa de laminados lá em Nazaré, e eu paguei ele com frango assado da minha lanchonete. Então eu falei, me arruma umas chapas que você pode pegar frango assado aqui por 1 mês, 2 meses pegando frango assado de graça lá. De graça, teoricamente, né? E eu montei essas mesas, né? Com essas chapas de vidro. E aí tem aquela história que você estava vindo, aí conheceu alguém no trem, e o trem falou da base, não era? Lembra que você falou? Sim, que eu conheci, também no trem eu conheci um serralheiro, né? E nessa de conhecer o serralheiro, eu falei que estava precisando fazer umas mesas, que eu já tinha base. E aí ele ofereceu para fazer as mesas, é claro, acertamos um valor bem razoável para mim na época,
mas ele fez as bases da minha mesa. Acho que eu tenho aqui uma foto. E eu trouxe os vidros de lá, e eu comprei uma impressora, também ficou da minha parte nas Casas Bahia, por o financiamento que minha mãe fez lá em 24 parcelas, uma impressora, e comprei os 3 computadores da Itautec. Tinha uma amiga que trabalhava no Itaú, e ela me falou que o Itaú estava trocando os computadores e que os funcionários podiam comprar ou indicar alguém para comprar. E ela me indicou e eu comprei 3 computadores lá, como se fosse hoje por R$100 cada um, entendeu? Simbolicamente, só para poder tirar o computador de lá. Tem uma foto aqui no escritório. Isso nasceu o nosso primeiro escritório. Como chamava? Então Freitas, né? Era Freitas, Gomes e Lopes. Advogados? Advogados. E na verdade a gente não usou o nome advogado, porque nós 3 não éramos formados, né? Então a gente montou um escritório para fazer recurso de multa. Então esse escritório eu fazia recursos administrativos de multa. E naquela época o recurso tinha o DSV, que é São Paulo, tinha muitas multas, estava um momento que tinha muitas multas, as empresas estavam aprendendo a trabalhar com multa ainda, enfim, e tinha a multa do DR. E nós descobrimos que somente protocolar um recurso de multa quando a multa era em uma rodovia federal já suspendia a multa e saía do prontuário do veículo, né? E aí nós fomos oferecer isso para algumas empresas, né? Então a gente fechou com algumas empresas da região para fazer todos os recursos de multa. Mas o que eu fazia só? Numa folha de sulfite, eu fazia, foi multado, quer recorrer da sua multa, nos procure, ligue e tal. E cortava o sulfite em 4, imprimia 100 folhas, fazia 400 e um dia da semana eu ia para Ferraz, eu rodava o centro da Ferraz colocando os para-brisas do carro no centro. Outro dia eu ia para Itaquá, eu rodava o centro todo colocando o meu panfletinho, eu panfletava o meu escritório. E trabalhando Eu fazia estágio de manhã na procuradoria, à tarde eu ia para o escritório, e um dia da semana eu escolhia, 2 dias por semana, eu escolhia um local para fazer panfletagem. Eu saía na rua panfletando. Meu Deus! Meu Deus! E tinha muitos clientes? Não tinha. Essa aqui, ó. Essa foi uma foto que eu tirei a mesa de vidro no escritório. Meu Deus! Que novinho! Deixa eu ver se a gente consegue colocar. Aqui, ó. Acho que a gente consegue. Depois a gente vê lá. Essa foi a foto, Esse foi aqui eu estava comemorando 10 anos de formado, 2000 Meu Deus! E a mesa ficou bonita, eu achava bonita aquela mesa. E sobrou uns pedaços de vidro, sabe o que eu fiz com esses pedaços ainda? Um aquário. E botei uns peixes lá, uma bombinha. Mas isso não precisa nem contar, só pra falar. Meu Deus! Mas foram coisas assim que... Mas e vocês não faziam serviço de advogado? Não fazia. Depois, até depois que a gente se formou, até passar na OAB todo mundo, a gente acabou pegando um caso ou outro, mas a gente tinha já um advogado que nos acompanhava às vezes lá e assinava, mas isso foi pouco, viu, Sol? Formatura, vocês passaram direto na OAB ou demorou? Não, eu passei no terceiro exame. Um dos nossos Agenor passou logo de cara, então ele acabou assinando para nós, né? O sócio Agenor, né? Na época. Quem era o outro sócio? Eram 3 sócios? Agora o Agenor e o Anderson. Isso. Tá. O Agenor passou logo de primeira, então ele já depois assinava. E aí depois disso aí, desse escritório, a gente foi parando de fazer o recurso de multa, porque a gente começou a fazer assistência judiciária gratuita e tal, essas coisas, né? Mas não era feliz não, viu, Sol? Não? Não era, porque não era a advocacia que eu imaginava também. Porque
Você imagina só, eu me formei, eu só consegui o FIES no último semestre da faculdade para ajudar, e aí retroagiu até janeiro, então imagina só, eu consegui o FIES para o 10º semestre, isso foi mais ou menos em julho que saiu o meu FIES, só que o FIES foi retroativo até janeiro, então o primeiro semestre, o 9º semestre, o governo me deu o dinheiro, então já tinha pago, então ele falou, toma o dinheiro. Eu peguei esse dinheiro e usei também essa parte de dinheiro para montar o escritório, né? E aí eu fui com o FIES. Na verdade, não deu, né? Ele antecipou o crédito porque você ia ter que pagar depois. Eu tinha solicitado, só que demorou para aprovar. Na hora que aprovou, já estava na metade do ano. Só que deu o crédito retroativo a janeiro. Então eu tive o último ano de FIES, só que ele, como essa mensalidade estava, eu tive que parcelar para fazer a matrícula do 10º semestre, eu tive que parcelar. Né? Então eu fui lá, porque não estava pagando de janeiro até dezembro. E nesse momento eu lembro que o meu único objetivo era me formar. Então eu não queria saber se eu ia pagar ou não. Então eu entrei do 8º para o 9º, ok, estava pago e tal. No último semestre, como eu já estava advogando, que já estava querendo já fazer um estágio e tal, eu fui diminuindo as minhas atividades lá em Nazaré, né? E aí eu não tinha grana para nada. Então, o 9º semestre, na hora que chegou em junho, eu falei, meu Deus, para eu fazer matrícula, era semestral na UBC, né? Então, para fazer a matrícula para o 10º, eu tinha que resolver aqui. Então, o que eu fiz? Eu não tinha crédito, a faculdade não parcelava, na faculdade só parcelava com cheque, e eu não tinha cheque. Só que eu abri uma conta universitária no Banespa. Eu lembro que eu saí da faculdade nesse dia, era o último dia da matrícula. Eu desci no Banespa ali da esquina, a faculdade era no centro, eu não lembro o nome dessa moça, mas era uma gerente da conta universitária do Banespa só. Eu falei com ela o seguinte, eu tenho uma conta Banespa, não tenho crédito, eu preciso de um talão de cheque. Ela falou, não tem como dar um talão de cheque para você. Eu falei, olha, então eu vou te contar uma verdade. Você dar ou não talão de cheque, tá a minha formatura na tua mão. Eu falei, se você não me der essas folhas de talão de cheque, eu vou ter que subir na faculdade ali agora e parar e não terminar a faculdade. E não terminar. Aí ela se sensibilizou com isso. Ela imprimiu o cheque naquele dia lá dentro. Ela me deu um talão de cheque. Eu desci dali. Você nem lembra o nome dela? Não lembro o nome dela, queria tanto lembrar o nome dela. Eu desci dali, na rua Brás Cubas tinha uma agência de crédito financeiro chamada Losango, na época. Eu fui lá no Losango e peguei um crédito do valor do semestre que eu estava atrasado, e lá você pegava crédito. Mas eu falei para ela assim, só voltando para a gerente, eu falei para ela assim, eu vou usar esse cheque e não vou ter dinheiro para pagar. Ela falou, eu sei que você vai fazer isso. Eu falei, mais um dia eu vou pagar esses cheques, mas vai sujar o meu nome, mas eu estou te avisando, eu vou usar esse cheque para levantar um dinheiro aqui nesse crédito pessoal que nós usamos. Porque eu tinha lá, ela falou assim, não, eu te empresto, mas você tem que deixar cheque como garantia. Aí eu peguei o cheque do Banespa, desci no Losango, dei 12 cheques lá para eles me deram um crédito, me deu 12 parcelas, né? Eu peguei esse crédito da Losango em dinheiro, subi em dinheiro na Brás Cubas, fiz a matrícula e falei assim, vou formar, acabou. Não paguei um cheque só, não tinha dinheiro para pagar. Não paguei, voltaram todos os cheques. Não paguei também, o meu FIES era 70%, não paguei também a faculdade, não paguei o FIES, aí me formei. Entendeu? Aí o objetivo da formatura não era sair do zero, era arrumar algo para consertar essa parte, né? Contanto que... Porque estava tudo ruim. Estava tudo zoado só. Então, contanto que os primeiros honorários que eu ganhei foram para resgatar os cheques da Losango e quitar o FIES. Meu Deus! Mas me formei, entendeu? Então esse dinheiro que você, teoricamente, financiou do FIES, você usou, não que sobrou dinheiro, Não mas sobrou. para pagar essa... Do 9º semestre, você foi pagando, não foi? Não, então esse que eu peguei dinheiro, eu joguei no escritório.
Você não jogou nem para pagar as contas? Eu joguei no escritório. Porque eu falei, não, eu preciso fazer algo para ganhar dinheiro. Eu falei, como que eu vou ganhar dinheiro? Eu preciso ter algo. Ter algo eu tenho que trabalhar. Meu Deus! Eu joguei no escritório. Pegou. Nossa senhora, olha quanta coisa. Então Dinheiro. eu joguei ele no escritório para poder ter um escritório. Então, mas não tinha mais nada. Assim, a minha casa, nessa época eu morava numa república, já com 4 pessoas, mas eu não tinha nem móvel. Eu tinha um colchão. E foi depois dessa mesma casa, foi quando eu conheci essa letra. Eu tinha um colchão, uma TV, não tinha geladeira, eu tinha um prato e os meus talheres. E a minha refeição eu comprava todo dia para não perder. Eu comia na rua durante o dia e à noite eu comprava algo. Eu passava tinha um verão de esquina ali para subir a Ipiranga. Eu passava lá, eu comprava 4 fatias de presunto, 4 de queijo para fazer o lanche, comer e dormir, entendeu? Eu não podia guardar. Porque não tinha. Não tinha geladeira, não tinha nada. Meu Deus, você morava na República? Já no final de curso e começo de Tinha um colchão. um colchão, uma TV que eu comprei usada, TV safada, sem vergonha, ela esquentava, subia a imagem. Usada. E 2 baldes, né? O balde, a vassoura e o prato e talher. As minhas roupas ficavam penduradas em cabides na maçaneta da porta. Terno que eu tinha um terno, 2 ternos no máximo. Camisa também, pendurada assim na janela. Que horror! Era. Ai, que horror! Tudo amassado, né? Era bem gulambentinho. Nossa Senhora! Vassoura, balde, as roupas ficavam. O que era de dobrado ficava na mala e o que era de camisa ficava pendurado em camises, nas maçanetas da porta, enfim. E de pendurar na maçaneta da porta. Nessa época eu dividi a República com mais uma pessoa só, que ele tinha se formado em Direito, mas ele trabalhava de técnico de raio-x. Ele era de São José dos Campos, mas ele trabalhava em Mogi, técnico de raio-x. Então, Não foi pro direito? não foi. Agora ele está indo, o Evandro. Então o Evandro ele ficava 2 dias na semana só em casa. Então eu morava praticamente sozinho. Aí já não era aquela casa no modular, era uma coisa pequena. Aí isso foi no último ano de faculdade. Eu já estava no último semestre de faculdade já. No último semestre de faculdade já fui morar só numa república onde eu e ele moravam lá. Era o quê? Um apartamento? Era um apartamento pequenininho ali na Franz Steiner. Aquele de esquina ali em cima. Em frente à academia lá. Em frente à pracinha. Franz Steiner? Subindo ali, você sobe essa casa, em frente a uma pracinha. É aquele predinho de esquina da avenida. Que tem vários, né? Tem vários. Não, esse é um só. Esse é um só. É lá na frente, quase na saída ali do Nagumo já. Mas agora tem um monte. Agora tem um monte de predinho lá? Tem um monte. Tem um esse é um monte. predinho antiguinho, tem um portãozinho assim. É um baixinho, né? Não é muito alto. Não, é esse mesmo. Que tem uma praça e depois tem a academia. Isso. Então, morei ali até só me conheceu, eu morava ali. Meu Deus. E assim, sofá nem pensar. Não assistia. Geladeira nem pensar. Nem pensar, não ficava em casa, ficava fora o dia todo, trabalhando e buscando, mas isso foi muito tempo só, porque eu me formei, imagina só, eu me formei em 2000 Você morou lá de quando a quando, mais ou menos? De lá, de 2000, meados de 2000 até o casamento. José nasceu em 2008, casei até 2007. Você morou lá na Franz Steiner até esse aí? Eu morei uns 7 anos lá. Nossa! Mas você não foi morar com a Soraya? Então, mas com a Soraya eu morei 6 meses, a gente já casou ainda, não? Na hora que eu falei, agora eu vou casar, pronto. Entendi. Mas antes de sair de lá, já começou a dar uns ensaios já de melhoras na profissão, entendeu? Entendi.
Aí, enfim, mas eu fiquei tempo sozinho. Depois que eu comecei a investir, depois eu conheci a Soraya, enfim. Mas com o escritório em Suzano ainda, eu fiquei com o escritório em Suzano Então, até... aí o escritório, ele era mais corretor, né? Era imobiliária, não é? Você falou? O que Não, era? era mais administrativo. Depois a gente fez assistência judiciária gratuita. Né? Por que Suzano? Por causa do Agenor morava lá, ele tinha uma Ah, influência na cidade, na época tinha concorrido também a vereança, enfim, a gente imaginou lá Suzano. Né? Então foi por influência dele, do sócio Agenor, que a gente acabou montando em Suzano. E aí era recurso de multa e assistência judiciária. E eu fiquei com esse escritório até 2007. 2007, Os últimos anos já começando a fazer uma transição para o empresarial já, entendeu? Mas 6 anos ali na luta de tentar algo. Até 2007. Aí em 2007 sobrevivia como advogado já, entendeu? Mas não tinha nada que me possibilitasse a sonhar com um apartamento para mim, um carro para mim, entendeu? Eu nunca tive carro. Então acho que em 2007 eu fechei o primeiro... Você ia para Suzano como? De ônibus, de trem, sempre na vida. Nunca pobre lascado só. Gente! Chuva. Ixi, quantas vezes eu subi aquela avenida a pé ali, caindo água, eu falei, quer saber uma coisa? É pra lavar. Eu subi assim, carro pra encharcar. Gente! Bom, você viu? Você achou que não ia dar muito, ó? E tem mais tempo que arrematar, depois a gente arremata isso então ainda. Né? Eu acho que tem insumos. Tem essa fase agora que a gente parou, numa fase onde eu tô... abri o escritório para fazer isso, continuei divulgando aquilo, mas não era satisfeito, aquilo não me alegrava. Tá. Então não me formei para fazer aquilo. E aí eu já fui buscando e apareceu uma possibilidade empresarial em Mogi. Ali nessa possibilidade empresarial em Mogi, eu recebi meus primeiros honorários, tipo 20 mil. Eu falei, não é possível, quanto dinheiro na minha mão só. Eu ganhava, sei lá, eu ganhava R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. Na época era tipo 2 salários mínimos e tal. Eu fiz um trabalho empresarial e recebi em torno de uns 25 mil. Sabe, imagina aquele carinha que nunca ganhou nada. Sabe o que eu fiz? Que doideira, meu Deus do céu. O meu sonho era ter um Ômega. Ah, não. Você com os carros. Era ter um Ômega CD. Ah, não. Não sei porquê, sei lá. Acho que era ter um carro que me chamasse a atenção. Um carro, eu achava que o Ômega CD era o carro que me ia transformar num advogado. Ai, meu Deus do céu. Recebi o dinheiro, caiu na minha conta R$25 mil. Entrei nos classificados no jornalzinho, aqueles amarelos. Ah, não. Procurando Ômega. Ah, não. Ah, não. Encontrei. Duro desse jeito, você queria procurar um Ômega. Não tinha nada, na minha casa eu tava a mesma casa, só tinha um balde, a cama e o colchão e o negócio. Achei um Ômega em Guarulhos, ele era contador da Axê Laboratórios. Falei pra ele, liguei pra ele, falei, você tem um carro aí, Ômega, assim? Eu vi que tá anunciado. Ele falou assim, tenho, tô querendo vender. Eu falei, então, eu sou aqui, sou advogado de Suzano, tal, sou de Mogi, e tô querendo comprar um carro desse, posso ver amanhã? Aí ele falou, então tá bom, amanhã eu vou vir trabalhar com esse carro e vou... Beberrão, né? Aí, que arrependimento. Deus do céu. Aí eu fui lá no dia seguinte, ele levou o carro. Eu levei o dinheiro. Você levou dinheiro? No bolso do terno. Mentira! Na hora que eu experimentei o carro dele, ele falou assim, eu quero 19 mil. Eu falei assim, eu pago 18. Ele falou, não. Tá bom, 18. Como você vai pagar? Eu falei, em dinheiro, tira dinheiro. O cara assustou. Meu Deus! O cara assustou. Meu Deus, que cor que era? Era preto, um Ômega CD preto. Meu Deus! Não tinha nada, não tinha nem casa, não tinha nem lugar pra dormir, tinha um Ômega. Isso foi com 2006, mais ou menos, 2007. Mas o que aconteceu? No primeiro, eu não tinha mais, eu tinha dinheiro, 25 mil, então comprei com ali, tinha mais uns 6 mil guardado. Eu vi que aquele negócio era um monstro de beber combustível. Aí eu fui inventar de colocar o quê? Gás.
Tava na Ai, época. mentira que você colocou gás. Aí eu coloquei gás no ômega e Mentira. começou a dar pau. E dava pau. E não funcionava, e não funcionava. Até que um dia eu fui para Nazaré com ele, numa festa lá, num baile country lá em Nazaré, e ele foi roubado nessa balada. Tinha seguro? Tinha. Tinha Uh! seguro. E aí eu entrei, aí nesse momento eu falei assim, eu tenho que aprender a lidar com essas coisas, né? E me bateu um remorso muito grande, porque minha mãe sempre me apoiou e ela estava numa fase de reforma de casa interminável e tal, e me bateu um remorso muito grande. Foi nesse momento que eu acabei conhecendo a Soraya, um pouquinho depois também, ela já não presenciou o carro. E aí eu peguei o dinheiro do sinistro e dei para meu pai terminar a reforma de casa. Então foi a primeira vez na vida que a casa terminou a reforma. Porque me deu um peso na consciência ter pego esse dinheiro e ter feito algo para mim sem ter retribuído para eles, né? E aí foi onde eu terminei a reforma. Terminamos a reforma da casa do meu pai. Com esse dinheiro, né? E eu continuei morando na casa com o meu balde. Quando a Soraya foi, primeira vez, aí depois eu conheci, aí depois vem outra fase, ela foi a primeira vez lá, estava reformando a casa, estava com umas tábuas passando, sei lá, passava por cima do cimento e tal. E eu tinha acabado de receber, há 2, 3 meses atrás, tinha acabado de receber a indenização e tinha colocado o dinheiro lá para fazer, né? A sobra que sobrou, o que sobrou desse dinheiro, que foi, aí tinha uns da reforma, eu fui num leilão ali em Guarulhos e comprei um carro, uma picapezinha Corsa, onde totalmente arrebentada, acho que eu fiquei 6 meses reformando ela. Eu comprava peças, ia para São Paulo buscar peças, toda semana ia pra lá. E aí foi o primeiro carro que eu tive, que ficou comigo mesmo, e aí foi o carro que eu comecei o meu namoro com a Soraya, o carro que a gente ia para Nazaré juntos depois, que era uma picapezinha Corsa, onde eu fiz ela total, desde roda, tudo, que eu comprei ela arrebentada no leilão. E a partir daí a gente começou a nossa, assim, a minha vida com a Soraya namorando, né? E com a possibilidade de aí Gente, que doideira. Que ômega CD preto é esse? Meu Deus. Aí, assim, mesmo morando ali também, morando ali ainda, depois eu fechei o meu primeiro cliente, que daí mudou totalmente de vida. A gente não estava falando mais de 20 mil, já estava falando de 200, 300 mil em honorários. Foi o primeiro cliente que eu fiquei ganhando, eu ganhei esse volume de dinheiro no prazo de 6 meses, sabe? No prazo de 6 meses eu estava com 300 Com mil, um único com cliente. 200 mil reais, com um único cliente. Naquela época, eu estou falando isso em 2007 só. Nossa. 2007. Entendeu? Aí foi onde eu decidi, falei assim, agora conheci a Soraya, conheci a Júlia, ganhei dinheiro, falei, vou casar. Falei, agora eu vou casar. E nós casamos em 6 meses. O casamento foi eu que sonhei. E aí você fez, só para a gente situar a parte ainda. Aí depois a gente entra nessa outra fase. Exatamente. Você desfez a sociedade quando? Em 2007, no momento que nós ganhamos dinheiro com esse primeiro cliente, eu percebi o seguinte... Os 20 mil? Não, o Os segundo. tá. Aí que foi em 2007. A partir do momento que eu vi que era isso que eu queria para minha vida, eu comecei um movimento de sair de Suzano, né? De não querer mais trabalhar em Suzano, né? E aí nessa época já estava só eu e mais um sócio, que era o Anderson, né? E nós conseguimos mais um contrato bom, só que esse contrato bom que nós conseguimos, o cliente nos deu um calote, não pagou, e na hora de executar o cliente, o meu sócio não concordou, porque era familiar da esposa dele, e nesse momento eu falei, não, eu não quero isso para mim, eu quero trabalhar com isso, não, eu acho que eu tenho direito a receber as coisas que eu faço, e aproveitou, sabe, esse não cobrança desse cliente que era parente dele, como também não querer sair de Suzano naquele momento. Aí eu desfiz a sociedade e fiquei sem escritório nesse momento. Não fui para lugar nenhum, mas a única certeza que eu tinha é que lá eu não queria ficar mais.
que era a mesma coisa. A única certeza que eu tinha era que eu tinha que sair de Nazaré. Aí, nesse momento, a única certeza que eu tinha é que naquela sociedade eu não podia ficar mais. Porque a minha vida, ela tinha que dar uma guinada, porque eu vi que tinha um caminho para ser tomado, sabe? Tinha um nicho que é onde ali eu senti prazer naquele negócio. E bem nesse momento, olha, assim, entra dinheiro, tem esse cliente, não. Eu conheci um advogado em São Paulo, muito tradicional, na Alameda Santos, e um almoço que eu tive com ele lá, ele lançou uma frase para mim, que falou assim, ó, advogar é muito legal, advogar é uma profissão que enaltece, mas no momento que você aprender a fazer negócios com a tua profissão, negócios comercialmente falando, vender mais a tua profissão, aí sim você vai entrar na fase que é ganhar dinheiro com o teu curso. Então eu não sei nem até que ponto eu posso mencionar isso, mas foi isso, deu uma virada de chave na minha cabeça só. Eu falava assim, eu não quero advogar mais, eu quero fazer negócio com direito. E a partir daí eu passei a fazer negócios com direito, ou seja, eu vou buscar uma empresa, mas se eu não advogar, eu vou botar alguém para advogar. E eu passei a ser um vendedor da minha profissão. Entendi. A partir desse momento, deu um estalo comigo, eu falei, não quero mais. Aí o Anderson não quis sair, eu acabei desfazendo a sociedade também, deixei tudo lá, não peguei nada da sociedade. E fiquei em casa. Fiquei em casa até montar a sociedade. A partir daí vai surgir, aí depois dessa decisão, eu caso, nasce o José, né, eu compro assim, essa decisão, quando eu tomei essa decisão, eu estava capitalizado, né, eu estava com dinheiro daquele cliente lá, né, então, mas eu não queria ficar lá, porque também não queria investir no escritório, então nesse momento eu rompi a sociedade, tinha comprado um apartamento no João 23. Essa parte a gente vai repetir, então não. Aí casei, eu acho que a gente não se tornou vendedor da profissão. Acho que é por aí, porque aí depois vem nessa fase, né, que é aí onde eu me casei, o José nasceu, no ano que o José nasceu, surgiu minha primeira sociedade de advogados estritamente tributária, entendeu? Que foi o Ferreira Lopes. Então acho que é uma nova fase, né? O Ferreira Lopes em 2008 nasceu. Tá. Eu acho que a gente encerra aqui porque senão começa a misturar e começa a ficar repetitivo e cai... Você vê que agora vai falar, porque aí foi nesse período mesmo. Eu comprei a casa, aí vendi a casa, fui morar no Aruan, o José nasceu. A gente encerra. Vamos encerrar, que aí a gente senão fica muita informação. Sim. E aí deu... Tá vendo? Olha como é que deu. Deu 1h10. 1h10.